homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. A paz do Senhor para todos, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes deste canal Mensagem de Esperança. E quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Acabei de ler a passagem que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 51 e 52, que nós vamos tomar por base da nossa palestra neste dia. Mas antes, meus irmãos, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e, se não for muito incômodo, eu quero pedir que também você fale com outros irmãos, outras mães, seus amigos e fale a respeito deste canal de pregação e dê o endereço para que todos sejam abençoados. E eu quero aproveitar também, neste momento, para dar um alô lá para a igreja de Sombrio, Santa Catarina. Ali está o pastor presidente, pastor de Souza, meu genro. Está ali também o Tiago Varela, casado com a minha neta, servindo o Senhor. E um bocado de irmãos e irmãs naquela igreja que são ouvintes deste canal. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Então, vamos à palavra que acabei de ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 51 e 52. Meus irmãos, nós temos uma passagem muito importante. E quem pronunciou essas palavras foi o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, o diácono Estevão, lá no Sinédrio. Ele faz um discurso longo, começando a trazer desde a Mesopotâmia, como começou o povo, tudo, e para terminar em Jesus. E ele fala para eles, chamando eles de duros e incircuncisos de coração e ouvido. Meus irmãos, por que ele falou isso? Porque ele diz que eles sempre resistiam ao Espírito Santo. E alguém poderá perguntar, então o Espírito Santo pode ser resistido? A Bíblia diz que sim, eu também digo que sim. Mas em que sentido? Não quando ele está realizando uma obra poderosa, quando, no princípio, como nome de Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito Santo, ele estava sobre o abismo e ele adejava como um pombo, transmitindo calor. Ali ninguém podia impedir ele, porque ele é poderoso, é o Deus. Mas o Espírito Santo, ele respeita aquilo que Deus o Pai, Deus o Filho, respeita no homem, que foi dado ao homem ao livre-arbítrio. Isto veio junto que quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, transmitiu tudo isso para ele. O livre-arbítrio, a capacidade de pensar, a capacidade de sentir, de resolver os problemas, a liberdade dele. Isso ele recebeu de Deus e Deus não tirou. Por isso que o homem resiste ao Espírito Santo. A pregação foi feita. Jesus, o profeta da Galileia, como ele chamava, fez milagres como ninguém tinha feito. Era para eles ter analisado, ter procurado, ter observado. De onde é que ele está vindo? Da Galileia? Onde ele nasceu? E aí teria todo um currículo da promessa de Deus, mas não, se encheram de inveja, de ódio e começaram a resistir ao Espírito Santo. Mas aquilo não era uma coisa nova para o povo judeu.
O próprio Estevão diz: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, meus irmãos? Um currículo de perseguição aos profetas de Deus, porque no pecado eles estavam endurecidos, não aceitavam, eles queriam as coisas como fosse somente do seu molde, e Deus estava operando na maneira dele, e assim sendo, eles estavam resistindo ao Espírito Santo. E não é bom resistir ao Espírito Santo. Meus irmãos, vamos entrar de outra maneira agora, não no Sinédrio. Mas quantas vezes em nosso meio, nas nossas igrejas, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo e fomos salvos, fomos batizados com o Espírito Santo, muitos, inclusive, experiência de cura divina em suas vidas. Mas quantas vezes resistimos ao Espírito Santo? Às vezes o Espírito Santo está nos conduzindo para uma obra e nós não queremos entender, não queremos aceitar, porque não está de acordo com a nossa vontade. Isso também é resistir ao Espírito Santo. E é coisa que causa um problema. Nós vemos no Velho Testamento aquele homem, profeta, chamado Jonas. Quando Deus está mandando ele para Nínive, ele não gostou, porque Nínive era uma nação cruel, opressora, que fazia a maior crueldade quando vencia. E ele desejava que aquela nação terminasse, mas o pensamento de Deus não é o pensamento do homem. E o Senhor mandou ele para Nínive. E o que é que ele faz? Vai viajar para Jope. E aí nós sabemos tudo o que aconteceu, os prejuízos, o que ele sofreu. Porque procurou resistir ao Espírito Santo. Podia fazer, ele tinha sua liberdade, tinha o livre-arbítrio, mas sofreu as consequências. Assim, aquele povo ali que Estevão estava pregando, sofreu as consequências. Anos depois, a nação é conquistada, é derrubado o templo, queimado, rios de sangue correram em Jerusalém, tudo porque resistiram ao Espírito Santo. E quanto de nossos irmãos, nossas irmãs, e ainda dando glória a Deus, e ainda falando em nome do Espírito Santo, resiste à chamada, à direção do Espírito Santo. E quer fazer as coisas diferentes daquilo que o Senhor está mandando. Aí vem as consequências, vem o sofrimento, não dá certo. Nós temos tantas experiências na igreja de tantos irmãos, irmãs, infelizmente, alguns até já não estão mais em nosso meio. E outros pagaram um alto preço até entender. Isso acontece também no meio dos obreiros, no meio dos pastores, nosso meio. Às vezes achamos que a nossa vontade não queremos entender a direção do Espírito Santo, que é maior, e aí começamos a resistir. E quando começamos a resistir, nós vamos pagar um preço. Mas eu quero aproveitar nesta oportunidade, meu irmão, minha irmã, não vamos resistir ao Espírito Santo. Deixe que ele fala conosco de uma maneira diferente, nos conduza. Ah, que coisa gloriosa! Quando estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, é uma bênção na nossa vida. É verdade que às vezes passamos luta, passamos dificuldade, tem tudo isto, mas o Espírito Santo está abençoando. Vamos pensar nisso, não vamos resistir ao Espírito Santo, mas vamos nos colocar na vontade do Senhor e dizer: Senhor, faça comigo conforme a tua vontade. É tão importante aquela passagem quando Samuel começou a ouvir a voz de Deus e ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Oh, que coisa gloriosa! Mas o Espírito Santo nem sempre vai falar de uma maneira que nós vamos ouvir. Ele tem várias maneiras de falar e às vezes nós resistimos ao Espírito Santo. Mas, meu irmão, minha irmã, que possamos ficar na vontade divina, submisso ao Espírito Santo e dizer: eis-me aqui, Senhor, faça comigo conforme a tua vontade. Que o Senhor nos abençoe maravilhosamente. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero orar agora. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, neste momento eu quero interceder
por todos meus irmãos, as minhas irmãs, e tantos quantos ouvem este canal, Senhor. Da tua graça, da unção, da alegria. Se alguém está triste, abatido, da renovação espiritual. Se alguém está doente, Senhor, tu tem poder para curar, Senhor Jesus, porque tu és o médico dos médicos e levaste a nossa enfermidade e pela tua pisadura fomos sarados. Pai eterno, eu peço tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.